Lugares de Memória, uma nova série do programa História e Memória. Nós estamos aqui em frente ao Moinho da Saudade, no bairro Ponte da Saudade, para falar um pouquinho desse prédio que tem uma importância histórica muito grande, pois foi o lugar em que os suíços, porque a gente está muito próximo das datas de terra dos suíços, onde eles moíam os seus grãos de milho para fazer o seu fubá. E estou aqui com o pesquisador Castro, que também é fotógrafo e que conhece bem a história desse local. Castro, nós estamos aqui no Moinho da Saudade, no bairro Ponte da Saudade, que leva esse nome, porque antigamente algumas pessoas ainda acompanhavam seus parentes, amigos, até esse ponto aqui, onde provavelmente deveria haver uma pequena estação e se despedir, Aí ficou conhecido como Ponte da Saudade, E tudo remete à saudade daquele parente, daquele familiar. Mas hoje nós estamos aqui para falar especificamente desse moinho que chamava Moinho da Saudade. Você me chamou a atenção para esse moinho, por isso que eu vim aqui para fazer essa reportagem na série que eu estou fazendo, Lugares de Memória. É um lugar de memória, E qual é a história desse moinho? Bom, até onde nós sabemos, esse moinho foi construído justamente para aqueles primeiros imigrantes que aqui chegaram, 818, 820, para poderem... todo mundo tinha essa plantação de milho, que era da época uma cultura muito grande, e esse moinho foi feito com ajuda comunitária para justamente fazer o fubá dessas pessoas. E o moinho ficava com uma pequena porcentagem, 10% ficava para o moinho. Tanto que na foto original que vocês vão observar, do outro lado da margem do rio Santo Antônio, ele tem o paiol onde se guardava os milhos, para serem depois moídos e levar para as casas dos colonos. Quer dizer, é um moinho comunitário e provavelmente foi construído aquela associação que auxiliava os colonos suíços. Então a gente está falando aí em princípios do século XIX, Exatamente. E a associação ela constrói para auxiliar os suíços recém-chegados, que até muitos viviam na precariedade aqui na nossa cidade, Agora, aquela sua foto é de 1920, mas a gente deve ter assim, um olhar de que ele sofreu algumas intervenções, ao longo das décadas, porque a gente está vendo uma coisa muito moderna para princípios do século XIX, Sim, inclusive a colocação de vidros nessas janelas que ainda existem, que foi uma interferência posterior depois da construção do moinho. De qualquer forma, a gente tem uma imagem de quase 100 anos do moinho, que é muito importante. E aí você chamou a atenção para a roda, que ainda se moía, os grãos de milho. E uma coisa, um aspecto que você chamou a atenção ainda sobre as paredes, que a argamassa ainda era feita com óleo de baleia, porque não existia o cimento como hoje. Exatamente, óleo, baleia, cal e a areia, que eram feitas as construções da sobreposição desses tijolos de barro. Que na realidade esses tijolos eram construídos pela olaria do Barão de Nova Friburgo, que fica onde é o campo do Friburguense hoje. Friburguense Atlético Clube ali era a olaria do Barão de Nova Friburgo. Que deu nome ao bairro, Deu nome ao bairro, exatamente, olaria, que deu nome ao bairro. Tudo tem realmente uma história, Tem uma interligação, nada está isolado nos fatos históricos dessa cidade, do mundo, na realidade. Tá certo.
Obrigado, te agradeço aí por ter chamado a atenção, porque passa despercebido, a gente já conversou com alguns moradores aqui, ninguém sabia, né, o que significa esse prédio. Nós já fizemos uma imagem do outro lado do rio, né, para chamar a atenção, porque a força motriz do moinho era a água, por isso que ele está localizado às margens do rio, né? Então é muito interessante, Castro, a gente resgatar essa questão de lugares, né? Por exemplo, a Ponte da Saudade hoje, esse bairro é um bairro que tem uma história muito ligada, porque isso aqui está muito próximo dos núcleos coloniais dos colonos, daí a existência do moinho nessa localidade, né? É isso mesmo, esse moinho é para poder justamente para esses colonos todos trazerem suas pequenas safras caseiras e querem fazer o seu fubá e levar para casa, né? Isso é muito importante. Inclusive o milho branco também nessa época já era utilizado. O fubá de milho branco, que hoje a gente não tem tanto ele na cidade, né? Meu nome? Wagner. De quê? Wagner Stutz. Ah, você estuda? Sou Stutz. Descendente suíço. Sou. Luiz Carlos Junger. Junger. Alemão. Descendente alemão. Nós estamos aqui com moradores que têm a vista do antigo Moinho da Saudade e o fotógrafo Castro acaba de fazer uma doação para os moradores aqui, coincidentemente um descendente dos colonos suíços, família Stutz, e da família Junger, descendentes de colonos alemães. É uma coincidência. E vocês moram aqui, vocês têm essa vista do antigo Moinho da Saudade. E agora a gente veio fazer uma matéria aqui e o Castro fez a doação para vocês e mostrou como era o antigo Moinho da Saudade. Que tipo de sentimento você tem quando você vê hoje essas imagens atuais do moinho e uma foto antiga de 1920? Eu, como morador da localidade, sou privilegiado em ter essa vista. Porém, sinto tristeza, porque eu acho que os governantes deveriam ter um plano de revitalizar esses monumentos, história, porque se acaba, eu que tenho quase 50 anos, já vi pela destruído. Imagine a geração futura, não vai ver nada. Isso para mim é uma tristeza muito grande. Qual o tipo de sentimento que o senhor teve quando o senhor viu o moinho original? Essa foto me traz alguma lembrança que ali eu conhecia aquela área ali como a primeira prefeitura de Friburgo. Mas esse moinho eu não cheguei a pegar ele ali. E fico triste também por esse motivo de ter acabado uma coisa que seria um patrimônio cultural nosso, um patrimônio da nossa cidade. E essa tristeza eu tenho. E Castro, achei interessante assim a emoção que eles sentiram quando receberam, como você fez a doação das fotos do antigo moinho. Muito legal isso, né? Você trazer, através desse programa, a gente trazer um pouquinho da memória, né? Desses espaços que um dia tiveram uma importância até econômica, porque o moinho era um moinho possivelmente de fubá, café, né? É muito legal quando a gente vê essa surpresa das pessoas em relação a esse nosso passado, né? Eu acho interessante que esse resgate, né, desses prédios que estão, como ele acabou de dizer, estão sendo destruídos, né, e isso conta a memória e a história de Friburgo. Sem essa história, a gente não pode caminhar perfeitamente com a nossa cidade, né? Então, a memória é fundamental para o desenvolvimento da nossa história e contar quem nós fomos um dia. Eu acho que é importante. O que você vai fazer com a sua gravura agora? Eu agradeço o fotógrafo Castro, né? Desde já, muito obrigado, e vou ver se eu emolduro ela, boto ela numa parede, para mim ter sempre essa lembrança dentro da minha casa.
Quando você agora chegar da vista da sua casa, olhar essas ruínas do antigo moinho, você vai, o que vai passar pela sua cabeça assim? O que você vai imaginar? Eu vou imaginar que eu queria estar naquela época, porque eu acho que a época de hoje é uma época muito tribulada. Eu acho que naquela época era uma época mais bem melhor para se viver, se criar família e ao mesmo tempo se dar trajetória na vida do ser humano que já vem bem sacrificado, né? Então vai ficar agora na sua casa, na sua sala. Vou ver se eu boto uma moldura. Tá ok, obrigada, hein?